Já parou para pensar em qual seria o maior inimigo do Brasil na atualidade? Que tal um pouco de suspense enquanto você tenta adivinhar? Esse inimigo usa como desculpa preocupações ambientais para minar a soberania do Brasil. É um país que se opõe à entrada do Brasil no clubinho dos países ricos, a OCDE. E, além de tudo, esse país é também nosso vizinho. E aí, já adivinhou? Não é o Paraguai, nem a Argentina e nem a Colômbia. Estamos falando da França. Sim, a França é, digamos, o nosso vizinho chato, pelo menos por enquanto. Mas como assim vizinho? A França não fica na Europa? Eu já vou explicar. Mas por que a França enche tanto o saco do Brasil? Será que a questão ambiental é só uma desculpa para esconder algum plano sinistro da França? E por que a França quer tanto que haja uma mudança política no Brasil? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E pessoal, fiquem atentos, pois eu vou ter que trocar alguns nomes e alguns termos para driblar a censura. Por exemplo, o presidente do Brasil em 2022 será chamado de Jair Bolso. O cara que vai disputar contra ele será chamado de Luiz Inácio. E o presidente francês será carinhosamente chamado de Lacron. Eu peço desculpas pela paranoia, mas semana passada eu fiz um vídeo sobre Natal, a cidade brasileira que ajudou a derrotar o bigodinho nervoso lá da Alemanha dos anos 40. E o vídeo foi censurado, provavelmente devido a temas e palavras que, inevitavelmente, eu tive que usar e mencionar. Eu peço desculpas pelo malabarismo. Bem-vindos ao canal Rafael Scapella. Bem, vamos começar com a parte menos controversa. A França é um país maior e mais poderoso do que muitos imaginam. Ela é um dos poucos países no mundo que tem armas nucleares e uma presença internacional. Sim, além do Reino Unido e Estados Unidos, a França também tem pedacinhos espalhados por todo o mundo, incluindo ao lado do Brasil, a Guiana Francesa. A Guiana ou Guiana Francesa, assim como a Nova Caledônia lá no Pacífico e assim como a ilha de Réunion no Oceano Índico e tantos outros, não são colônias da França. A França é uma república, assim como o Brasil e Estados Unidos, e não uma monarquia como o Reino Unido. Tais pedaços da França espalhados pelo mundo são como estados da França. De fato, a Nova Caledônia recentemente até teve a chance de se tornar independente, mas preferiu, através do voto popular, continuar sendo parte da França. Então, a maior fronteira compartilhada com a França não é a fronteira com a Espanha ou a Alemanha, mas sim a fronteira com o estado do Amapá, a qual tem 730 quilômetros de extensão. Ao deixar a cidade de Oiapoque e cruzar a fronteira, você está na União Europeia, onde a língua é o francês, a moeda é o euro e o presidente é o Emmanuel Macron. Agora vamos falar dos atritos entre a França e o seu maior vizinho, o Brasil. Nota, esse não é um canal de política, mas como em muitos temas, a política infelizmente acaba sendo um assunto inevitável. Eu, Rafael, o autor do vídeo, não sou apoiador de nenhum dos dois candidatos à presidência do Brasil em 2022, embora eu ache sim que um lado é claramente menos pior que o outro. A seguir, quero focar mais nos fatos do que na minha opinião. Os atritos entre França e Brasil começaram para valer em 2019, ano em que Jair Bolso assumiu a presidência da República por aqui. A desculpa, é claro, foi a questão ambiental, ou de forma mais específica, a preservação da Amazônia. O presidente Lacron foi capaz, inclusive, de publicar naquele ano uma foto antiga de uma queimada naquela floresta para, abre aspas, alertar a comunidade internacional, fecha aspas, sobre os perigos que o suposto pulmão do mundo enfrentava. Para o presidente francês, a possibilidade de conferir um status internacional à Amazônia não deveria ser descartada, algo que significaria, basicamente, retirar a soberania dos países da região sobre essa área. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado, tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes.
As mais recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstram que não só as relações entre o país e a França continuam azedas, como o governo brasileiro não se preocupa muito com a aprovação do governo de Macron. E é claro que essa situação não surgiu por agora. Já em 2019, por exemplo, o ministro da Economia do Brasil afirmou que a esposa de Emmanuel Macron é feia mesmo. Afirmação que, convenhamos, é rude, é inapropriada, mas não é exatamente fake news. Em 2022, porém, a coisa esquentou. Provavelmente em função da reeleição de Macron em abril e também por causa das próximas eleições aqui no Brasil. Basicamente, o que Paulo Guedes disse em recente declaração é que o Brasil não precisa ceder às chantagens da França, disfarçadas de preocupações climáticas, porque o país europeu tem se tornado irrelevante em matéria de relações comerciais com o Brasil. São meros 7 bilhões de dólares, enquanto que o Brasil, para a França, é o maior parceiro comercial aqui na América Latina. Mas, afinal de contas, o que realmente está por trás dessa indisposição do presidente Macron e dos outros políticos franceses para com o Brasil? Primeiro motivo: a agenda progressista e os interesses na Amazônia. É claro que, como um legítimo progressista, Emmanuel Macron tem uma afetada disposição para questões ambientais, que nada mais são do que uma forma moderna de ecossocialismo. O presidente francês tem fortes ligações com agentes globalistas bastante conhecidos, como o próprio Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial. Além de fazer parte do Fórum Econômico Mundial, Macron também tem ligações com banqueiros, uma vez que o presidente francês foi sócio, no passado, dos bancos dos Rothschild no país. Nesse aspecto, é de se esperar de um governante como Macron que ele promova a defesa de intervenções internacionais na soberania de países, especialmente daqueles considerados de terceiro mundo, como o Brasil. Para os globalistas, não importa a desculpa utilizada. O importante é fazer crescer o seu poder à custas de outros povos. No caso do Brasil, a desculpa da preservação da Amazônia cai como uma luva na justificativa dos intentos de Emmanuel Macron e de sua constante postura crítica em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Porém, não se pode negar que existam outros interesses menos claros e muito mais nocivos envolvidos nessa história. O fato é que, como já citado, a França detém atualmente uma parte da Amazônia. No caso, a sua região ultramarina, chamada de Guiana Francesa, que é vizinha do estado de Amapá. Curiosamente, o presidente Macron demonstrou um grande interesse no ano de 2017 em explorar as riquezas minerais encontradas na Guiana Francesa, a saber, uma montanha de 85 toneladas de ouro situada na Amazônia Francesa. Embora o presidente francês tenha cedido a pressões ambientalistas, suspendendo a autorização da exploração mineral na área, o fato é que não se pode descartar totalmente a possibilidade que Macron esteja muito interessado em debilitar a soberania de outros países na região, seja para garantir as riquezas já em posse da França ou para assumir o controle de ainda mais territórios com valiosas riquezas minerais. Em todo caso, de acordo com movimentos ambientalistas franceses, o discurso ecológico de Macron não passa de uma mera propaganda política, uma vez que, na prática, seu governo continua concedendo autorizações de exploração de recursos na Guiana Francesa. Porém, ainda há outro aspecto a ser considerado na relação entre Brasil e França. Segundo motivo, o lobby dos agricultores franceses. Poucos meses após assumir o cargo, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o fechamento de um acordo de livre comércio entre o Mercosul, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, e a União Europeia. Acordo esse que previa a redução de barreiras tarifárias e que traria grandes benefícios para o Brasil, com considerável incremento em suas exportações. E é aí que está a chave para entender qual é a principal razão que justifica os conflitos entre Macron e o governo brasileiro. Poucos dias após o fechamento do acordo, agricultores franceses, aliados a políticos ambientalistas daquele país, iniciaram protestos pedindo ao governo de Macron que não ratificasse o acordo, porque ele representaria graves prejuízos para o setor agrícola do país. Em outras palavras, os preços brasileiros são melhores que os franceses. Isso faria com que os agricultores do país de Napoleão perdessem muito dinheiro. É certo que a agricultura na Europa está sujeita a pesadas regras e taxações. Muito disso em função das políticas ambientalistas adotadas no velho continente.
e isso ainda é mais verdade no que se refere à França. Porém, não se pode negar que existe, acima disso, uma superioridade produtiva brasileira, explicada por diversos outros fatores. Ou, em outras palavras, nossos agricultores são melhores mesmo. O acordo de livre comércio beneficiará, por exemplo, a indústria francesa em possível detrimento da produção industrial aqui no Brasil. Portanto, trata-se, em resumo, de um lobby do setor agrícola francês contra o governo brasileiro, tendo como desculpa esfarrapada a questão ambiental. Relações entre Ladron e Lacron. No final de 2021, o presidente Lacron recebeu no Palácio de Élysée, em Paris, a ilustre visita de ninguém menos que Luiz Inácio, acolhido no país com honras de Estado, mesmo não ocupando nenhum cargo público na época. De acordo com o que foi noticiado, a dupla Ladron e Lacron discutiram assuntos de interesse global envolvendo Brasil e França, Europa e América Latina. Também fizeram parte das conversas temas como questões climáticas, desigualdade social e algo classificado pela mídia como governança global. Se esse último termo é estranho para você, basta saber que essa tal governança é um dos pontos adotados pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, especialmente no contexto de seu plano de grande reset da economia mundial. E eu sinto saudade da época em que esse tema era apenas mais uma teoria da conspiração e não uma realidade. O tal reset é apresentado como uma iniciativa de governança internacional que cria um novo contrato social, em que, naturalmente, os rumos dos países seriam decididos por alguma estrutura supranacional que agiria como um verdadeiro governo mundial. E não é absurdo imaginar que agradaria muito mais ao presidente Lacron uma vitória de Luiz Inácio Ladron nas eleições de 2022. Nem que, para isso, o governante francês precisasse esquecer, de forma bastante conveniente, que as queimadas e o desmatamento na Amazônia durante o governo de Luiz Inácio Ladron foram substancialmente maiores que no governo atual. Por trás do demagógico discurso ecossocialista de Emmanuel Lacron, se escondem interesses obscuros que não devem ser desprezados. As ideias globalistas de Lacron e seus amigos do Fórum Econômico Mundial, as pressões dos agricultores franceses em oposição às exportações brasileiras e o interesse francês nos recursos minerais enterrados no solo da floresta amazônica. Sem dúvida, o presidente francês, para além de toda a sua aparência de bom moço, que é só aparência mesmo, é um sujeito político traiçoeiro, que se vale da opinião pública para direcionar os seus interesses como melhor lhe convém. E dependendo do resultado das eleições de 2022, o Brasil poderá continuar sendo perseguido pelo governo francês, ou poderá se tornar o seu mais novo aliado em seus perigosos interesses políticos. E muitos vão dizer que o pior inimigo do Brasil é ele mesmo, o que não é uma afirmação exagerada, infelizmente, já que o Brasil tem uma série de problemas internos. No entanto, em termos de inimizades externas, atualmente, a França é a proverbial pedra no nosso sapato. No final das contas, a França e seu governo atual são apenas peões num tabuleiro de xadrez num jogo geopolítico muito maior, orquestrado por forças com objetivos distópicos, não só para o Brasil, mas para todo o Ocidente. Eu sei, há alguns anos isso soaria bem conspiratório. Hoje, porém, o Fórum Econômico Mundial e seus líderes globalistas já falaram abertamente sobre suas metas de grande reset mundial, agenda ambiental, não possuir nada e ser feliz. E claro, a Stakeholder Economy, que basicamente é uma forma bonita de dizer socialismo. O fato da França estar cutucando o Brasil é apenas uma das várias pautas de uma agenda globalista muito maior. E para você que quer trabalhar online, sem papo furado e sem pegadinhas, visite profissãonomade.com.br. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esse aqui sobre 2030, o ano em que você não possuirá porra nenhuma e será feliz. Ou então esse vídeo aqui sobre favelas em Paris e o fim da Europa. Até o próximo vídeo.